A minha pergunta vai para o senhor Carlos Vieira, da Caixa Econômica, porque antes de ser mestranda da Universidade de Brasília, sou gestora ambiental, especialista em reabilitação urbana, mas antes de toda essa carreira acadêmica, eu fui corretora de imóveis na região e técnica em construção civil, e meu olhar sempre foi para o impacto da construção civil na minha cidade, né? Atualmente a gente está vivendo um colapso sanitário muito desafiador, que é resultado das construções, né, fomentadas pelo Minha Casa Minha Vida, não só pelo Minha Casa Minha Vida, mas em grande parte, né? Então, espero que minha pergunta não seja muito constrangedora, mas é muito importante mesmo. A Caixa, como o agente financiador desse programa tão impactante para o meio ambiente nas cidades, né? A minha pergunta é se a Caixa tem ciência do impacto ambiental, do modelo construtivo hoje predominante do Minha Casa Minha Vida, e se existe dentro da Caixa Econômica alguma perspectiva de melhorar essas normativas, né, para que os condomínios, né, fomentados pelo Minha Casa Minha Vida estejam mais alinhados aos propósitos, né, de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável para as cidades. É isso. Obrigado, excelente pergunta. O conhecimento é algo que nos ajuda muito, né? Questão, quando ela trata da ocupação do solo urbano no Brasil, ela vem primeiro de um artigo na Constituição Federal. Segundo esse artigo, ele foi normatizado, ele foi trazido à luz, se eu não me engano, em 2000 quando o surgimento do Ministério das Cidades, acho que foi em 98, 97, e nele tem um grande elemento, que é o elemento chamado o Plano Diretor das Cidades. Então, quem define a ocupação territorial, quem define o que deve ser usado na ocupação territorial, é exatamente a Câmara Menor. São os vereadores que definem a ocupação da territorialidade. Então, assim, o primeiro passo. Então, se nós temos uma definição de ocupação de condomínios que talvez ele, do nosso ponto de vista, ele não tenha uma percepção acurada em relação a ESG, nós deveremos trazer esse debate para um ambiente exato, para o ambiente das câmaras legislativas menores, ou seja, as câmaras municipais. A Caixa, sim, ela obedece todo o regramento definido pelas entidades responsáveis. Nós temos uma série de aspectos de ABNT ligado, eu não vou entrar tecnicamente nisso, mas existe uma coisa que a gente se curva, porque é exatamente a prefeitura que dá o alvará de construção. Então, o alvará de construção, ela vem da prefeitura. A Caixa tem seus padrões, evidentemente, mínimos de construção, né? Então, assim, nós seguimos um regramento normativo que ele está subordinado a algumas questões. Mas esse tema que você traz é tão rico do ponto de vista das oportunidades, porque estão exatamente nas nossas câmaras municipais os grandes ambientes de discussão da mudança da ocupação territorial no país. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que para mim é um exemplo muito simbólico, o que aconteceu em Blumenau. Blumenau era um dos lugares afetos a enchentes e muitas vezes aqueles territórios ocupados que, por padrões habitacionais até de alto nível, via se alagado. Até que sentou-se, né, na Câmara Municipal, chamou-se a Universidade Federal de Santa Catarina, chamou-se especialistas como você, e se discutiu que era um plano de ocupação territorial adequado. Então, assim, temos sim esse cuidado, mas nós temos algo que é maior, que a gente precisa ver, é como se dá a ocupação territorial advinda das autorizações dos planos diretores dos municípios.